Vamos sentar? Sábado nós celebramos o quê? O que foi que a gente teve sábado? Festa de todos os? E domingo nós celebramos? Qual que é o problema número 1 do ser humano? Qual é o problema de ponta a ponta da terra, do mundo? Qual é o problema número 1 do mundo, do ser humano? Meu, seu, de cada um. Qual que vocês acham? Problema número 1 do ser humano: falta de dinheiro? Traição? Qual que é o problema número 1? A morte. Ô, palavrinha gostosa de engolir. Mas precisamos começar a conversar mais sobre isso. Qual é a última frase do credo? A gente reza ele de cor, todos os dias. Eu vou falar com vocês agora. Qual que é a última frase do credo? Não sabemos. Ainda mais que a gente passa batido nela, né? A gente reza assim, correndo. Qual é a última frase do credo? Creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós, a gente reza isso, não sabe nem o que está falando. Então, presta atenção. Muitas vezes nós vamos pegar o credo que está escrito assim: espero a ressurreição da carne. Porque, na verdade, às vezes a palavra, o esperar, o credo, o crer é transformado em esperar, porque a fé deságua na esperança. É a nossa esperança, é a ressurreição. E na vida eterna, na vida sem fim que virá. E eu pergunto para vocês: crê de verdade nisso? Você já pensou sobre isso? De verdade? Que esse corpo será te dado de volta? Você acredita nisso de verdade? E por que que antes no credo, antes de falar da ressurreição e da vida que é eterna, ele não te conta o que que precede? O que que precede a ressurreição e a vida eterna? A morte, está escrito isso no credo? Não, por quê? Porque ela não é razão de fé. A morte é a única certeza da nossa vida. Santo Agostinho fala que a morte é a doença que a gente contrai quando nasce. Não é verdade? Ele fala: nasce uma criança, você não sabe se ela vai ser bonita ou feia, a cor dela, você não sabe nada que vai ser criança, você não sabe se ela vai ser alta ou baixa, feliz, rico ou pobre, você não sabe nada do menino, mas você sabe de uma coisa: que ele vai morrer. Mas já não pensa nisso, né? A gente tenta burlar essa história de todas as formas, mas é preciso que a gente pense nisso, porque qual é o remédio contra a morte? Ou se esse bando de cristãos sentado que não souber responder, eles vão morrer. Vamos embora. Qual é o remédio contra a morte, gente? Qual é o remédio contra a morte? Vocês têm que saber pregar isso. Nós somos cristãos. A evangelização não é só minha, é de todo mundo que foi batizado. Qual é o antídoto? Qual é o remédio da morte que você vai explicar para um tanto de gente? Qual é? Qual é o nome? Qual é o nome? É Jesus. Doçura da nossa vida. É Jesus o remédio contra a morte. Porque Jesus é tão interessante. Jesus, ele não veio, imagina, vamos relembrar. O homem pecou, pelo pecado de um, entrou a morte no mundo. Aí veio Jesus, né? A turma lá fez uma reunião, Jesus falou: desço. Mas Jesus não veio só para nos libertar do pecado. Ele não veio só para isso. O que Jesus fez para nós além disso? Além disso, além de ter nos livrado do pecado, né? nos libertar do pecado, nos tirar do reino das trevas, nos transferir para o reino de luz, que é o reino de Deus. O que mais que Jesus deu para nós, que é uma coisa sem tamanho, sem preço? Venceu a morte, ok, mas o que Ele nos deu? Não, o que Ele nos deu? Ele nos deu o amor de Deus.
Isso é uma coisa extraordinária, gente. Nenhum de nós sabia que era amado por Deus, que era filho do Altíssimo, que era filha do Altíssimo. Então, quando Jesus veio, Ele venceu a morte por nós. Por causa dele, a morte não é mais uma parede, aonde a coisa quebra, bate e quebra, esfarela. A morte não é um precipício que acabou. Não é. A morte é só, como dizem os grandes padres da igreja, é só a ponte do suspiro. É onde eu tenho que passar. Para me voltar para a casa do meu pai, eu tenho que passar pela morte. Não tem jeito. Todos nós vamos passar pela morte. Todos nós. Então, se eu fizesse aquele sinal sinal de mais e menos, para nós cristãos é o mais da vida, um tracinho menos da morte e o mais de novo, porque a vida nos é devolvida. Isso é uma coisa extraordinária. Então, São João Crisóstomo falou que isso então é como sono. A morte é só como um sono. Porque se eu morro, desperto, e a vida me é devolvida, a mesma vida é devolvida, então isso é só um sono. Mas como que a gente tem dificuldade de pensar nisso, né? Como a gente tem dificuldade? Porque Jesus, quando morre, Ele morre numa morte de cruz, que foi uma morte não só para expiar, mas foi uma morte pelo ódio. E Jesus, quando Ele conta aquela parábola dos talentos, lembra? Que eles pegam um homem e falam, você tem uma dívida que você tem que pagar. Ele fala, mas eu não tenho dinheiro. Ele devia 10.000 talentos, era dinheiro demais. E aí o rei então perdoa. Isso é o que Deus faz conosco. Deus já nos perdoou, não é? Mas Jesus, Ele consegue, por causa Ele assumiu tanta a nossa condição humana, que Jesus, Ele colocou no meio do sofrimento e no meio da morte, Ele inseriu o quê? Para que a gente desse conta? O amor. Se Deus não tivesse inserido o amor na morte e no sofrimento, a gente não daria conta de passar por tudo isso. Somente que a vida você passa a viver qualquer sofrimento, dar conta de qualquer coisa a partir da consciência de um sentido para isso. Senão a gente não daria conta. Então Jesus veio para nós transformar tudo isso. Então o que São Paulo fala na carta dos Tessalonicenses? Ele fala assim: irmãos, está no capítulo 4, versículo 13, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para que não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Porque nós cristãos não podemos desesperar diante da morte. Não podemos desesperar. Nós temos que ter uma coisa que se chama esperança, que está escrito aqui também na outra parte. Que quando a gente atravessar, está escrito em Apocalipse 21, capítulo 4, Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, e nem dor haverá mais. As coisas antigas se passaram. Eu pergunto para vocês de verdade acreditam que é isso? De verdade vocês acreditam? São Paulo fala, o capítulo 15 de Coríntios, capítulo 15 de Coríntios, é só sobre ressurreição, se vocês quiserem ler, ele só fala sobre isso. Então ele fala assim: a esperança nossa com a ressurreição, a gente é semeado corruptível na morte, quando morremos, e a gente ressuscita incorruptível. A gente é semeado desprezível, a gente ressuscita reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força. Semeado corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. A gente não pensa sobre isso, mas a gente precisa começar a pensar que a ressurreição é, na verdade, o grande alicerce da nossa fé. E está escrito na carta de Hebreus, se não me engano, capítulo 9, versículo 24, que só se morre uma vez. Só se morre uma vez, guardem isso. Então nós vivemos aqui e caminhamos, vamos morrer, mas vamos atravessar a ponte para continuar a vida. Isso é uma coisa extraordinária. É porque a gente não presta muita atenção nisso. E aí a segunda parte do credo, da última frase, a gente fala: e eu creio na vida que é eterna.
A gente tem dimensão que significa isso não. Eu creio na vida que é eterna. E aí São Paulo fala assim, na carta dele aqui aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ele fala: se nós tivermos esperança em Cristo somente para essa vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. É tão interessante que nós estamos no século que estamos. Todo o trabalho do inimigo de Deus é qual? É fazer o quê conosco? É que as pessoas duvidem que Deus existe. Esse é todo o trabalho. Nós estamos inseridos no mundo pagão, ok? Completamente pagão. Então, o grande trabalho é esse. No século XIX, o grande trabalho foi fazer com que os cristãos não acreditassem na eternidade. Porque se eu faço com que vocês percam o horizonte da eternidade, é como eu pegar areia e jogar no fogo. Acabou. Aí a fé vai diminuindo, e vocês vão viver aquela vida mais ou menos, porque a alegria que a gente deveria ter diante dessas promessas de Deus, que a vida não encerra, nós morremos de medo, somos tímidos na fé. Quando vocês já ouviram uma palestra sobre vida eterna, sobre ressurreição? Alguém já contou isso para vocês? Não, não se fala, mas isso é real, essa é a certeza da nossa vida, é certeza. Vocês imaginem que nós vamos continuar, que a morte é só uma dormida e acabou. Nós dormimos e a seguir vem o juízo, não é assim? As pessoas vão estar lá no seu velório, você já está lá sendo avaliado por Jesus, já está lá batendo uma prosa para com ele. Quem que é a sua grande advogada lá na hora? É Nossa Senhora. Quem vai testemunhar a seu favor? Seu anjo da guarda. Cuidem dele, que o seu grande testemunha será o seu anjo da guarda. A gente não acredita nessas coisas, mas isso é real, ok? Vocês vão prestando atenção nessas coisas que eu falo com vocês. Então, qual é o trabalho? O trabalho foi tão impressionante no século XIX, que as pessoas cultas, as pessoas de um certo nível, não ficava bem falar sobre vida eterna, compreende? É melhor você não falar que tem vida eterna, porque não dá, porque eles achavam que as pessoas não iam ter ânimo de fazer as coisas, ia ficar entregue. Ao contrário, se eu sei que eu tenho eternidade, se eu sei que eu quero o céu, que eu quero o paraíso, é aqui que eu tenho que trabalhar para poder transformar a minha história. É aqui agora que eu tenho que fazer as coisas diferentes. Mas isso tem que nos encher de alegria e de falar: a morte não tem a última palavra. O que mudou então com a morte de Jesus? Nós vamos continuar entrando no túmulo? Vamos deitar no caixão? Vamos, mas existe a possibilidade de eu sair dele. Sem Jesus não teria possibilidade, compreendem? Ele fez a brecha para a vida, Ele nos deu o caminho. Gente, isso é uma coisa maravilhosa. A filosofia fala que o homem é um ser para a morte, o cristão fala não, o homem é um ser para a eternidade. Isso é lindo, gente. Então a última palavra da nossa vida não é morte, é amor. Não fomos feitos para a dor, mas para o amor. Isso tem que estar gravado no coração de vocês. Isso é a certeza que tem que nos alimentar. Nós temos que ter essa fé, que eu estou vivendo aqui, cada dia que eu vivo falta menos um para me voltar para casa. Então eu vou passar pela morte, sim, mas a vida me é devolvida. Quando eu falo ressurreição da carne, é da carne. Vocês entenderam o que eu estou falando? Eu estou falando do corpo, não é só da alma, não. Eu não posso viver separado da minha alma, ok? Então, na hora que eu acabo de morrer, que eu chego dentro de Deus, é a nossa alma. Deus Pai fala para Catarina de Siena: mas eu, Catarina, vou devolver o corpo para vocês. Aquilo que São Paulo fala aqui, é um corpo glorioso será devolvido para nós. Deus Pai fala: e vocês nem sentiram falta dele, mas eu devolvo o corpo para vocês. É preciso que a gente não tenha medo de falar sobre isso. É preciso que a gente não tenha despiste isso, porque o ser humano faz de tudo para poder não pensar na morte. Então por isso hoje o tema do mundo é: não, vamos distrair e viver tudo que tem que viver agora, porque nós vamos morrer mesmo. Mas não é isso. Eu tenho que viver com responsabilidade a vida que eu quero, porque minha vida é eterna. Isso é uma das coisas mais extraordinárias. A gente não tem dimensão. Fala: filho, mas eu não vou ficar entediado lá, não. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês estão vivendo uma coisa muito boa, mas maravilhosa, que a gente tem até medo que acabe, vocês ficam entediados?
Eu tinha uma residente que falava assim comigo: Filó, as coisas estão tão boas, que eu estou com a sensação que vai acontecer uma tragédia. Quando a boa vida está muito boa, a gente tem medo de que acabe. Pois no céu, no paraíso, é eternamente bom. Eternamente bom. Então, essas coisas são tão reais, porque é tão bom que a gente acha que é uma história mentirosa. Fala, não é possível. Não é possível, que eu não preciso desesperar, nem com a minha morte, nem com a morte das pessoas que eu amo. Eu não preciso desesperar, porque eu irei revê-lo. Você crê nisso? Fala, Filó, mais ou menos acredito nessas histórias suas, mas eu vou provar para vocês que eu não estou errado. Eu já falei demais para vocês desse livro, né? Aos sacerdotes, os filhos prediletos de Maria. Quem tem? Então vocês aproveitem, porque eu peguei tudo que está marcadinho de fininho aqui. Foi o que Nossa Senhora falou no dia 1º, sobre o dia 1º de novembro ou o dia 2 de novembro, finados ao dia de Todos os Santos. Então vocês podem ler que tem coisas aqui maravilhosas. Então eu vou resumir, claro, para vocês. E ela fala uma coisa linda, que ela fala assim: peça a intercessão dos santos. Peça os santos para ajudar vocês, porque eles já passaram por aqui onde vocês já passaram, viveram a vida de vocês, e eles estão aqui no céu, diante de Deus, fazendo o quê? Fazendo o quê? O que os santos estão fazendo no céu, gente? Rezando por nós. Essa consciência nós temos que ter, que é uma igreja única. Nossa Senhora fala, é a igreja padecente, é a igreja peregrina, que somos nós, a igreja padecente, que é os que estão no purgatório, e a igreja que já está na glória. Ela falou, os santos ficam o tempo inteiro intercedendo por vocês. Vocês são vítimas de muitas ciladas do demônio, de muita coisa para fazer vocês cair. Os santos estão vendo e intercedem por vocês o tempo inteiro diante do Pai. Então, se vocês têm um santo que vocês rezam muito, entregue as coisas, peça ajuda, fala, me ajuda a vencer esse caminho, me ajuda a dar conta. Ela fala da intercessão real dos santos. Ela fala, chamem os anjos. Nesse tempo que vocês estão vivendo, que é um tempo de sofrimento, ela fala, os anjos foram dotados de mais poder para tirar vocês das ciladas do inimigo. Então vocês não dispensem isso não, porque eu trouxe para vocês o que ela falou. E Nossa Senhora fala isso, ela fala, e rezem pelas almas do purgatório. Eles não podem mais rezar por eles, mas eles rezam por vocês. Eles veem tudo o que está acontecendo e intercedem por vocês. Rezem pelas almas daquelas pessoas que já morreram, que vocês conhecem, peçam a Ele ajuda. Reza por Ele e peça ajuda. Nossa Senhora fala, peçam ajuda. Sabe o que é lindo? Ela fala, aqueles que são devotos do meu imaculado coração, quantos de vocês fazem a devoção do primeiro sábado? Que Nossa Senhora pediu em Fátima tem um século. Ó Senhor dos Exércitos, só prestando atenção. Ó Senhor. Ela fala que os devotos do coração dela, que na hora, eu vou ler o trecho, daqui a pouco, eu vou ler para vocês o que ela fala, que ela faz na hora da morte. Essas coisas vocês têm que saber, porque se é real, quem falou não fui eu, foi ela. Então, vocês têm que aprender isso. Mas aqui no dia 1º de novembro de 1983, ela fala que quando a gente deve chamar, né, os santos, as almas e os anjos, ela fala, por isso nunca deveis vos sentir sós, tornai mais fortes os vossos laços com os santos do céu e com os que se purificam ainda no purgatório. Eles estão muito próximos de vós, veem todas as vossas dificuldades, conhecem as terríveis insídias que o meu adversário vos arma, e ajudam-vos sempre de maneira eficaz. Olha que lindo isso aqui. Olhai hoje para todos aqueles que já vos precederam na vida eterna no sinal da fé, e que esperam agora com amor e alegria por vós. Então você verá aqueles que morreram? Quem falou não fui eu não. Eles esperam vocês com amor e alegria. O que nos aguarda é uma coisa tão extraordinária que a gente não tem dimensão. Por isso a gente tem que fazer de tudo para ir para o céu, porque não é brincadeira. Imaginou quando eu penso que vou ver meu pai de volta? Morreu comigo, eu falei com ele, é só uma questão de tempo, pai, eu te encontro. Então, é lindo, ela fala dos perigos que a gente corre, que a gente precisa, por isso, rezar, não é? Ela fala, peça ajuda,
Peça ajuda. E é tão bonitinho quando ela fala uma coisa que eu quero achar para vocês. Tão encantador, o cuidado de Nossa Senhora, isso aqui. Ela fala que a coisa é linda demais, ela fala assim: quando a gente morrer, aqueles que são devotos do Imaculado Coração dela, pensa nisso, vocês vão começar a ser devotos a partir de agora. Ela fala: na hora da vossa morte, e olha que lindo que ela fala que quando a gente reza o terço, que a gente reza assim: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa... A gente reza, não presta atenção no que fala, não. Aí ela fala: esta é uma invocação que eu escuto com grande alegria, e é sempre atendida por mim. Então ela fala: se como mãe estou ao lado de cada um dos meus filhos, na hora da morte, estou particularmente junto de vós, que sempre vivestes por meio da vossa consagração, no refúgio do meu coração imaculado. E ela vai falar: na hora da vossa morte, estou perto de vós, com o esplendor do meu corpo glorioso. Deve ser uma coisa de louco, né, gente? A beleza de Nossa Senhora deve ser algo da gente, tanto que alguns que viram ela, principalmente lá em Lourdes, que ela, lá em Nossa Senhora de... Não é de Lourdes, né? É lá na França, mas eu esqueci agora qual que é a da... esqueci o nome, é Melanie e o rapaz. O pessoal falou que você não vai casar, e falava, depois de ter visto ela, não. Conseguiu. Depois que ele viu Nossa Senhora, conseguiu pensar em outra mulher. Aí Nossa Senhora falou: na hora da vossa morte, vocês que são os meus devotos, estou perto de vós, com o esplendor do meu corpo glorioso. Acolho as vossas almas nos meus braços maternos. Tenho que tirar de vocês o medo da morte. Eu acolho vocês, nós vamos para o colo da mãe. E aí ela fala: e levo-os diante do meu filho Jesus, para o seu juízo particular. Por isso que ela é nossa advogada. E olha aqui, ela fala: pensai como deve ser alegre o encontro com Jesus para aquelas almas que lhe são apresentadas pela própria mãe. Você imagina, ela vai chegar e falar: Jesus aqui é Filó, vivia ela agarrada. Ela fala: porque eu as cubro com a minha beleza. Olha a promessa: eu as cubro com a minha beleza, dou-lhes o perfume da minha santidade, o candor da minha pureza, a cândida veste da minha caridade. Agora presta atenção na coisa mais bonitinha, isso é coisa de mãe. E se ficou alguma mancha, eu passo a mão. Né, mãe não arruma filha assim? Põe o dedo e limpa? Ela falou que faz a mesma coisa. Eu passo com a minha mão materna para apagar e vos dar aquele esplendor que vos permite entrar na eterna bem-aventurança do paraíso. Nossa Senhora é um escândalo para nos ajudar. Está tudo escrito, que eu não inventei nadinha na palavra. Mas eu tinha que trazer isso para vocês, porque vocês não conhecem nada. Estou falando mentira? Não. Muitos de vocês têm esses livros em casa, mas não leem. Estou falando mentira? Não. Esse aqui que ela fala é no 2 de novembro de 1992. Aproveita, leiam essas coisas que eu falo com vocês. Depois eu posso até deixar... Não, vocês podem olhar lá atrás, no índice, você procura por ano e procura 1º de novembro e 2 de novembro. E leiam a beleza do que ela falou. Nós vamos estar nos braços dela, e ela nos leva até Jesus, intercede por nós. Nós não temos dimensão do que nos aguarda. Por isso que a gente olha para a morte com cara feia. A gente tem medo dela. Claro que a gente tem. Ninguém quer falar na morte. Por que a gente não fala da vida eterna? Por que a gente tem amor a tudo isso? Eu não tenho medo da morte, porque eu não tenho medo da vida. Eu quero a vida. Se eu tenho que passar pela morte para continuar o caminho, se é esse o caminho que a gente tem que passar, vamos passar. Mas não com medo. Na certeza que eu não vou sozinha. Que até lá Ele vai comigo e vai nos levar para ficar com Ele. E isso que não pode nos perturbar. Então, se eu sei que o caminho é esse, vamos cuidar da nossa vida para estar diante de Deus o melhor possível, para que a gente possa ir direto para o céu. É possível? É. Nossa Senhora falou que até limpa assim, ó. O que não está bom, ela passa a mãozinha dela de mãe. Imagina que coisa escandalosa vai ser isso. Essas coisas são verdadeiras, estão aqui nesse livro. Aos sacerdotes, aos filhos prediletos, não deixem de ler essas coisas que eu falo com vocês. Tudo que eu falei está na palavra de Deus. A gente pula os capítulos, né, porque a gente não gosta de falar de morte, ressurreição, mas Deus Pai fala
eu darei de volta o corpo de vocês. Mas Deus Pai tem uma queixa conosco, Ele fala: meus filhos sofrem demais porque não conseguem bens materiais. Sofrem porque não conseguem uma casa, sofrem porque não conseguem um carro, uma coisa. Mas eu não vejo meus filhos sofrerem porque não conseguem os bens espirituais. Ok? E Ele fala, depois que chegou aqui, nenhum passo a mais, para de onde estava. E como a gente não sabe o dia e a hora, vamos nos preparar? Vou viver com alegria essa vida que vai incomodar muita gente. Fala, por que essa alegria? Gente, que eu vou morrer, olha que alegria. Porque eu vou voltar para a casa do meu pai. Fala, louca. Não é a vida que me pega. Aqui eu vou trabalhando o que eu tenho que fazer. De olho para saber se é hoje. É hoje que você vai me levar? Não. Confessa todo mês. Anda com a vida em dia, porque se ele chamar, fala, que alegria, amigo. Vamos embora agora, ué. Bora. Bora, porque lá é a vida que não tem fim. Não tem mais morte. Não tem luto, não tem dor, não tem separação. É eterno. Só um pai pode fazer isso para um filho. Só o pai pode nos querer junto com ele, nos guardar debaixo do braço dele, abraçar cada filho que volta para casa. Pensa nisso que eu vou dizer para vocês. Meu pai me espera. Por que você tem pressa de voltar? Porque meu pai está me esperando. Porque pai do céu, ele me espera. Imagina com que alegria ele vai juntar todos nós. Imagina, ele fala desse banquete que ele vai servir de vinhos, de iguarias maravilhosas. Imagina, nós não temos dimensão, não. Ainda bem que São Paulo não conseguiu retratar para nós o que ele viu, que ele ficou tão tonto, que ele falou, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente é capaz de imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que eu amo. O que falta a você acreditar que isso é verdade? Eu falo isso porque eu acho que na festa, quando a gente celebra finados, que carrega uma saudade, é claro que a gente tem saudade, tem a dor, a gente tem que carregar também de uma esperança, que a nossa última palavra não é dor, não é morte, somos feitos não para a dor, mas para o amor, não para a morte, mas para a ressurreição. A nossa vida tem uma continuidade, ela foi escolhida, nós poderíamos simplesmente não existir, Ele escolheu cada um de nós, para que vivêssemos com Ele eternamente. E Jesus fala para uma mística, eu acho que vocês conversam sobre morte com muita tristeza, Ele fala, começa a falar com mais alegria, sabe por quê? Isso é a palavra dele, não é minha não. Porque morrer é como abrir a porta, Ele fala. Quando você abre a porta, sou eu que estou do outro lado. Falei, bem, a gente já toma um susto, mas é eu que estou do outro lado. Então por que vocês têm medo? Compreendem? Hoje eu falo essas coisas para que vocês comecem a pensar um pouco mais. Comece a pensar, como é que eu estou se Ele me chamar hoje? Será que eu estou preparado para estar diante dEle? Então se prepare para esse grande encontro, Ele é real, nós vamos ver Mãe do Céu, nós vamos ver Jesus, Ele vai nos levar ao Pai, nós vamos ver tantos santos. Vocês têm curiosidade? Eu tenho vontade de ver um tanto, eu tenho um monte de coisa para conversar com tanto, vocês têm não? Eu tenho um monte de coisa. Então a gente precisa pensar nisso, que isso é de verdade, fomos feitos para a eternidade. Então que nada possa tremer o seu coração, nada pode te abalar diante de uma notícia de uma morte sua, que você vai ter uma doença grave, ou a notícia de uma morte, ou doença de alguém que você ama, porque você fala, mas nós vamos encontrar, Santo Agostinho diz, todo relacionamento que você tiver aqui de amor, como você tem com a sua esposa, lá será melhor, não que casará de novo, mas ele será planificado, ele será espiritualizado, compreendem? Não casaremos outras vezes, mas o amor lá, todas as relações que foram boas aqui, serão infinitamente melhores lá. Eu espero que a gente encontre todos lá, que imagina tanto de assunto, eterno. Vamos conversar demais, brincar demais, viver o que ele precisa ser vivido. Até lá, não tenham medo, pensem nisso, leiam, releiam essas coisas que eu falei com vocês. Meu único objetivo era tirar do coração o medo da gente falar da palavra morte, encarar isso faz parte da nossa vida, mas ver isso com mais leveza, sabendo que temos a ressurreição e uma vida que não terá fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa.
Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Muito obrigada. Vamos sentar. Vamos sentar para a gente conversar um pouco, né? Quem estiver com a palavra de Deus, abre no Evangelho de Lucas. Quiser acompanhar, né, pela Bíblia. Capítulo 18. O Evangelho de Lucas, para quem tiver curiosidade, quiser estudar, é o Evangelho que mais insiste com a oração. No Evangelho de Lucas, ele descreve Jesus rezando 8 vezes. Depois vocês procuram para vocês verem. 8 momentos ele descreve que Jesus rezava. Por que 8? Que é o número do transbordar na Bíblia, é o número da santidade. Né? Nada na Bíblia é por nada, tudo tem uma razão. Então, depois vocês procurem ler. Né? Então, nós vamos reler essa parábola de domingo, né? Do fariseu e do publicano, para ver o que Jesus queria ensinar para nós hoje. Né? Por que nós estamos lendo uma coisa que ele falou 2000 anos atrás? Se eu não puder usar ela para o meu dia de hoje, não está servindo para nada, não está mudando a minha história, não é? Então, Jesus falou assim, está no versículo 9, capítulo 18, versículo 9. Contou ainda essa parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava interiormente deste modo: ó Deus, eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tente piedade de mim, pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não, pois todo que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Quando a gente for contar de novo essa parábola e ler de novo essa parábola, toda vez que eu for ler algum trecho da Bíblia, essa Bíblia vira para mim, assim, como um espelho, ok? Então, quando eu for ler de novo, eu tenho que ler assim: 3 homens subiram ao templo. O publicano, o fariseu e quem que é o outro? Eu. Nós 3 subimos no templo, estamos aqui. Ok? E aí a gente precisa de pensar o quanto do fariseu eu trago dentro de mim e o quanto do publicano eu trago dentro de mim. Porque o fariseu é aquela pessoa que tem toda a lei na mão. Ele cumpria rigorosamente a lei. Rigorosamente a lei. Mas, olha como é que Jesus é encantador, né? Porque vocês vão ver o que ele queria no final, né? Ele fala para Deus assim, ele chega, como ele fazia tudo, cumpria a lei, ele chegou, ficou de pé, falava de igual para igual com Deus, e falava desse jeito para ele: eu te dou graças porque eu não sou como o resto da turma aí não, sou bacana, eu sou ladrão, sou injusto, não sou ladrão, não sou injusto, não sou adúltero, e pago o dízimo de tudo, faço jejum, faço tudo. Quantas vezes nós fazemos exatamente isso? Quantas? Várias, não é? Várias. Então, se eu aqui rezo dessa forma, eu sou exatamente como o fariseu. Porque ele achava que ele era perfeito, então, ele foi lá para rezar. Isso aqui é uma oração? Vocês acham que isso aqui é uma oração? Na verdade, ele foi fazer uma lista de todas as qualidades dele, né? De tudo que ele fazia. Então, na verdade, ele não foi encontrar com Deus, ele foi encontrar com quem?
Com quem que o fariseu se encontrou? Com seu ego inflado. Ok? Ele se encontrou com o ego. Ele não rezou, ele ficou desfilando lá. Eu sou bacana, eu não sou ladrão, eu não sou injusto, eu faço isso, eu jejuo, eu. Na verdade, é aquilo que Jesus falou, que as pessoas que estavam convencidas de serem justas, desprezavam o resto. Nós temos que ter um cuidado imenso com isso. Porque às vezes a gente começa a rezar mesmo de verdade, assistir missa, jejuar, rezar o rosário, e a gente começa a olhar torto para quem não faz. Certo ou errado? Então, assim como o fariseu foi lá se encontrar com o próprio ego inflado, ele não fez uma oração, ele não se encontrou com Deus. Ele se encontrou com ele. E qual a imagem que o fariseu tinha ali de Deus? O que ele esperava de Deus? Uma recompensa. O Deus dele é o Deus da troca. Eu faço isso, 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 o Senhor me dá isso. A imagem. E quantas vezes nós fazemos isso? Mas eu sou dizimista, mas eu faço jejum, eu confesso. E por que Deus não me dá isso? Fulano entrou na igreja agora, começou a rezar agora, Deus já deu tudo para ele. Lembra dessa história que alguém já fez isso por aí? Não. Vocês estão rindo, né, gente? Porque não é assim? Amigo, Jesus é extraordinário. Ele escancara a coisa para nós, né? Ele faz assim um espelhinho assim e fala, presta atenção, subiu vocês três. Então, ele aqui não conhece o fariseu, ele tinha toda a lei na mão e tinha uma rigidez no coração. Rígido. Aquela figura rígida que não tem nenhuma misericórdia com ninguém. Você não faz isso, não faz isso, faz isso, você não merece isso. E ele ficou de pé. Ele nem se inclinou. Ele não encontrou com Deus. Ele não rezou. Ele desfilou as qualidades dele. Então, por isso, eu sou tão bacana que eu mereço ser recompensado. Aí o publicano subiu no templo. E Jesus, se vocês avaliarem aqui, se vocês lerem Lucas, se não me engano, 7, falava que Jesus encontrava, Jesus ia para casa, tanto ia na casa de fariseu, como na casa de publicano. Quem dos evangelistas é um publicano? Que Jesus chamou? Mateus, é Levi, é um cobrador de impostos. Imagina o escândalo que Jesus já fez quando ele chamou um publicano para estar com ele, né? Então, o publicano era extremamente mal visto, porque ele cobrava sempre um pouquinho a mais, né? Sempre um pouquinho a mais. Então, ele não era bem-vindo no templo. Então, ele já sobe, e se vocês observarem a atitude dele aqui, ele ficou à distância. Ele nem sequer conseguia levantar os olhos para Deus. Mas ele batia no peito e falava, tende piedade de mim que sou pecador. Então aqui, quem precisava da misericórdia e do perdão de Deus? Quem? Quem? O fariseu, o publicano e eu. Não subiu 3 para rezar? Nós temos que entrar na história. Todos nós precisamos do perdão e da misericórdia de Deus. Mas o publicano aqui, ele mostra para nós uma coisa interessante, que é a humildade. Ele tem consciência que ele não presta. Ele tem consciência que ele é um pecador. E o quanto isso nos falta. Então, a única coisa que ele pedia a Deus era misericórdia para ele. Ele falou, misericórdia. Para um Deus que não discrimina. O coração de Deus não tem muro, não, gente. Ele não separa uns dos outros, não. É todo mundo filho. Deus nos ama. Ele não faz chover sobre justos e injustos. O sol não nasce para todos. Deus nos separa. Nós é que separamos. Nós é que discriminamos. Nós recebemos a Eucaristia, em vez de estar concentrado na presença de Deus, a gente até ajoelhado, observando quem entra na fila. O que nós temos com isso? Estou falando mentira? Não. Perdemos as graças todas, que em vez de estar concentrado ali em ação de graças com Jesus, nós estamos vigiando o resto. Então, o que Jesus aqui, na verdade, ele quer
nos contar. Quando Jesus nos ensina a rezar, Ele ensina a rezar o Pai, porque tudo é no plural. Não tem nada no singular. Eu não rezo Pai meu, rezo Pai nosso, que estás nos céus. E eu peço o pão nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, tudo no plural. E não nos deixeis, todos nós somos frágeis, todos nós somos de barro, todos nós precisamos da misericórdia dEle. E aqui é tão bonitinho, porque o publicano não se justifica diante de Deus. Ele não fala, sabe por que eu sou pecador? Por causa disso, disso e disso. É assim que a gente faz. Por que a gente tem tanta dificuldade de confessar? Porque a gente fala, sabe por que eu pequei? Porque fulano me irritou. Não, querido, você pecou, ok? Mas a gente justifica tudo. E está escrito na palavra de Deus, não se justifique diante do Senhor teu Deus, porque Ele sabe aquilo que somos. Então, na verdade, é preciso aprender a rezar. Porque quando a gente vai rezar, a gente revela aquilo que a gente é. A gente consegue revelar a nossa identidade. A gente revela aquilo que a gente já está carregando no interior. Aqui, só o publicano fez um encontro real. O fariseu não, o fariseu só desfilou as qualidades dele, olhou para o resto e falou, essa turma não podia estar aqui dentro, porque é tudo pecador. Mas naquele momento ele também pecava quando ele discriminava. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes diante de Deus. Como é que eu vou para rezar? A gente vem para rezar para poder ficar contando para Ele as coisas da vida do outro. O que eu tenho com isso? Nada. Eu preciso de olhar para a minha alma e falar, Senhor, me ajuda. Me ajuda no meu caminho. Filó, a pessoa falou comigo assim, Filó, eu não vou confessar, sabe por quê? Porque eu não peco. Eu falei, menino, não tem extraordinário? Não tem pecado? Eu falei, oh, que bom. Que bom. Os santos confessavam todos os dias. Mas se você já chegou no estágio que nem pecado tem, extraordinário. Está vendo que a gente não tem consciência? E aí a gente chega para rezar, muito mais contando para Deus como é que eu sou uma filha perfeita, maravilhosa. Você viu que eu estou vindo à missa, eu estou rezando o texto. Você viu que eu rezei de madrugada, você viu que eu fiz isso, você viu que até que eu dei uma roupinha para o pobre, você viu até que eu estou dando cesta básica, você viu? Então, eu mereço que o Senhor me dê isso. Então, na verdade, a gente precisa de uma outra consciência que Jesus coloca aqui para nós, que quando Jesus conta essa história, Ele está nos convidando a uma coisa, o quê? É só rezar? Só? Vocês acham que Jesus queria só que a gente subisse aqui para rezar? Só isso? Não? Alguém falou para vocês que existe uma palavra-chave aqui nessa leitura? Percebem alguma coisa? O que Jesus nos convida? A conversão. Gente, a nossa conversão é uma coisa séria. Ela não é uma brincadeira, é uma mudança de atitude em tudo, inclusive para rezar. Inclusive na consciência de que eu sou criatura, que eu fui feita por Ele. Só isso. Eu sou criatura. Existe um Deus que é Criador. É o meu Pai. Fazer com Deus uma relação de filho e pai, de filha e pai, que eu sou dependente dEle, que eu dependo dEle para tudo. Então me ensina a rezar. Chama o Espírito Santo para rezar em nós. Aprende a falar Abá, Paizinho. Fala, me ajuda, me dá colo, eu não sei nem rezar, sou igual criança, eu não sei rezar. Me ajuda a tomar consciência daquilo que sou, nada. Mas que quero fazer uma caminhada, que eu já descobri algumas coisas, que eu sou filha do Senhor, que eu vim do amor, que eu volto para o amor. Me ajuda a fazer essa caminhada, me ajuda a expor a minha vida diante do Senhor, me ajuda a fazer uma oração de verdade, não com os lábios, mas com o meu coração. Me ajuda a me rasgar, falar, Senhor, a minha situação é essa, o Senhor me ajuda. Me dá discernimento, me dá sabedoria. Não me deixe discriminar ninguém. Me ajuda a entender aquilo que o Senhor fez, que quando o Senhor veio ao mundo, o Senhor foi a encarnação da misericórdia. Me ajuda a entender, Jesus, o que é essa misericórdia. Porque o fariseu não entendeu o que é gratuidade, não conheceu essa palavra. Ele está na fase que tudo toma lá da cá, eu faço, eu ganho. Ele não entendeu o que é um Deus que transborda. Ele não entendeu que Deus nos dá, não porque já merece, mas é porque Ele é bom.
Não, mas você recebeu essa graça porque você é muito bom, você merece. Merece nada. Deus dá porque Ele que é bom, nós não. Ele dá porque Ele é amor. Então Ele tem essa gratuidade. Deus despeja misericórdia em nós. Porque se fosse avaliar bem, a gente não recebia nada. Mas Ele é amor. Então o fariseu não conhece a gratuidade. O publicano entendeu que Deus ali perdoou, concedeu tudo e não fez nenhuma condição. Deus fez? Falou que eu te perdoo se... Não. Ele desceu para casa agraciado. A graça de Deus é um dom. Ele deu, porque ele se colocou na situação daquilo que ele é. Nada. Senhor, eu preciso de mais. Eu não tenho nada para te dar. Sou pecador. Foi isso que ele falou com Deus. Eu não tenho nada para te dar. Mas eu tenho muito que receber do Senhor. Mas eu não tenho nada. Troca zero, porque eu não tenho nada. E é isso que a gente tem que fazer quando vai rezar. Eu tenho o quê? Nada. Falo que eu tenho minhas mãos vazias. Sabe o que eu vim fazer aqui? Te dar minha mão vazia. Tem nada. Mas eu te amo na minha miséria. Me ajuda. Me ensina a rezar. Me ensina a entender que somos irmãos. Me ajuda a cuidar uns dos outros. Quando eu preciso da conversão, é porque eu não tenho que julgar ninguém, Senhor. Eu não tenho que condenar ninguém. Falar, o que fulano está fazendo aqui na igreja? Não estou podendo entrar aqui não. Quem sou eu falar isso? Quem sou eu? Né? Então, colocar diante de Deus a nossa nudez, né? E falar, o Senhor que tocou os impuros, o Senhor que tirou aquele povo que estava à margem, sou eu sentada lá na beirada do caminho, me pega de volta, me coloca no caminho, sou eu que o Senhor fez tudo aquilo, o Senhor não teve medo de tocar num leproso, o Senhor curou tanta gente. Então tem hora que a gente tem que fazer igualzinho aquele paralítico que estava numa cama, que levaram ele diante de Jesus. O que ele falou para Jesus? Lembram? O que o paralítico falou diante de Jesus? Os amigos desceram, abriram o telhado, desceram com ele. Fico imaginando que aventura foi aquilo. O que ele falou para Jesus? O que o paralítico falou? Nada. Nada. Ficou parado diante de Deus. É assim que a gente faz. É a nossa indigência. Ele tinha o quê? Paralítico, acamado ali, não sabia nada. Paradinho esperando o que? A misericórdia, esperando o transbordar de Deus, não falou nada, não pediu nada, deitado, os amigos desceram com ele, Jesus deve ter olhado aquela cena lá, o que eles vão arrumar aqui, gente? Desceram com ele, ele não falou nada, e muitas vezes a gente precisa ficar diante de Deus assim mesmo, no nosso silêncio, porque Ele sabe tudo. E aí Jesus olhou para ele e falou, os teus pecados são perdoados. O pessoal assustou e falou, mas para que eles possam entender que eu posso perdoar o pecado, levanta e anda. Extraordinário, né? Coisa de louco. Levanta e anda, pega sua maca e vai embora, toma rumo. Porque às vezes nós estamos paralisados. Às vezes a nossa vida também tem alguma situação que nós estamos paradinhos, não andamos. Seja por uma dor, seja por um medo, seja por alguma coisa que aconteceu, uma perda. A gente está paradinho. A vida não anda ali. Nada acontece. Por quê? Porque a gente tem que ir para diante de Jesus. Ficar lá paradinho diante dele, porque ele sabe da nossa situação. Fala, faz comigo igual você fez com o paralítico. Faz comigo. Faz com que na minha vida eu consiga andar de novo. Não me deixe bloqueada, Senhor. Isso é oração. Aprender a confiar tudo, a não ter máscaras. Falar, eu sou isso ou nada, meu filho, deixa eu te contar. Pela sua graça eu consigo estar aqui rezando. Pela sua graça eu consigo levantar e assistir a missa. Pela sua graça eu consigo confessar. Pela sua graça eu consigo rezar um terço. Mas pela sua graça. Porque sem mim, nada. E tudo é graça. Não adianta falar, não, eu dou conta, sou bacana. Bacana coisa nenhuma. Fazemos porque Deus permite, somente. Porque eu pedi. Falei, eu não dou conta, o Senhor me ajuda? Sim. Lembra disso, a nossa vida é o encontro da graça com a liberdade. Você tem a liberdade de pedir, Deus concede. Você tem a liberdade de pedir, Deus concede. Senão você não vai sair do lugar. Então vamos pedir a Ele. Fala, Senhor, me ajuda a rezar, me ensina. Faça com que eu tenha um coração de verdade convertido. Faça que de verdade, quando for rezar, eu esteja procurando a sua glória. Porque aqui o fariseu foi procurar a glória dele, pessoal, né? Olha como eu sou extraordinário. Só tenho vantagens, né? Não tenho nada que me desabone. Eu sou realmente extraordinário. Me ajuda que de verdade, tudo que eu faça, eu esteja procurando pela sua glória e não para a minha.
Me ajuda a não querer que ninguém veja o que eu faço, mas apenas o Senhor. Converte o meu coração. Me ajuda de verdade a estar diante do Senhor, a saber que eu não sou digno, mas o Senhor nos permite. Oração é a coisa mais extraordinária que Ele nos deu. Então me ensina, Senhor, me entenda, me faça entender, que eu não quero, quando eu estiver rezando, não quero estar preocupada com o que o outro está fazendo. Eu quero pensar na minha vida, na minha alma. É só isso. Eu quero estar diante do Senhor de verdade, como um filho que precisa tudo do Pai. Um indigente, ali, diante de um rei. E o Senhor vai me concedendo aquilo que o Senhor sabe que eu preciso. As graças espirituais que eu preciso para caminhar, para voltar para o céu. Eu quero voltar para casa. Me ajuda, o caminho é estreito. Não vou perder tempo. Não perca tempo vigiando o outro. Há uns anos atrás, eu fazia adoração lá na Boa Viagem, no sábado à tarde. Não fui mais, porque ficou inviável para mim ficar lá fazendo adoração. Mas esse dia foi o dia que eu desisti. Quando eu saí e fui entrar no carro, chegou uma pessoa perto de mim e falou: doutor Filó, está tudo bem? Eu olhei e falei: tudo. Falei: deve ter sujado a roupa, deve ter feito alguma coisa de errado, né? Até que a roupa rasgou, alguma coisa. Fiquei olhando a roupa, falei: tudo bem. Ele falou: mas está tudo bem mesmo? Falei: gente, deve ter alguma coisa errada comigo, né? Falei: tá, tudo bem. Por quê? Não, porque você ficou 2 horas, 30 minutos, não sei quantos segundos aqui em adoração. Falei: fiquei isso tudo. Queria ficar mais. Não fiquei, porque eu tenho compromisso, porque o marido vai acordar daqui a pouco, tem que fazer café, que é a luta. Mas, vocês não têm assunto para conversar com ele, não? Porque ficar lá parada 2 horas, me vigiando, 2 horas e meia, me vigiando. Isso é que é perder tempo na vida. Né? Preocupada com que problemas eu estava tão grave que eu fiquei lá 2 horas e meia com Jesus. Você não consegue bater um papo com ele, não? Assim, contar um monte de casos, tem assunto, não? Não, tem demais. É muito assunto para contar, né? Para dividir, pedir opinião, coisa demais pedir opinião. Falar que só viu isso, só viu aquilo, porque às vezes ele não presta atenção. Pensa, contar tudo. Vocês acreditam nisso? É assim. Então não perca tempo quando você estiver diante dele. Não perca tempo. O tempo é uma coisa extraordinária que nos é dada. Mas quando estivermos diante dele, o tempo nos cobrará o que fizermos com ele. São Tomás de Aquino. Presta atenção. Naquilo que ele nos dá, na graça que ele nos dá todo dia de poder estar com ele. Fala: me ensina a rezar, como você fez com os apóstolos. Me ensina de verdade a ter uma postura diante do meu Deus. Me ajuda de verdade a saber que quando eu rezo, eu estou diante de um Deus vivo. E que o Senhor não me discrimina porque eu não presto. Que eu sou pecadora. O Senhor ainda não desistiu de mim. Isso para mim é uma das coisas mais extraordinárias. Eu falo isso com ele. Todo dia que eu recebo a Eucaristia, eu falo: obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por me amar tanto, que o Senhor ainda me alimenta todo dia. Isso é maravilhoso. É a força que eu preciso para poder caminhar. Peça a Ele. Fala-me: Jesus, me ensina a rezar. Não quero subir aqui como um fariseu, julgando o outro. Eu quero vir aqui rezar de verdade, com a consciência do publicano, que sabe que não é nada, e que é pecador. Me ajuda a tomar consciência dos meus pecados, revela para mim os meus pecados, revela para mim os meus pecados ocultos, me ajuda de verdade a ter um pavor do pecado, me ajuda a caminhar de verdade para ser santo, porque é assim que o Senhor falou. Me ensina a ser misericordioso, porque o Senhor é misericórdia, e se eu creio no Senhor, eu tenho que fazer a mesma coisa. Me ajuda a acolher o irmão como o Senhor me acolhe, me ajuda a levantar o irmão como o Senhor me levanta, me ajuda a fazer de verdade, e lutar pelo reino de Deus. Me ajuda a não ficar preso nessas bobagens, mas de verdade, Jesus, não quero me considerar justo, imagina, eu não sou digno de absolutamente nada. É isso que ele falou: aqueles que consideram convencidos que são justos. Senhor, eu não sei nem meu próximo segundo. Me ajuda a não ficar envaidecido das minhas bagatelas, como o Senhor chama, das minhas bobagens, dos meus pequenos ganhos, né, no sentido de espiritual, e achar que por isso eu sou melhor do que o outro. Me ajuda a entender que somos todos iguais. E naquilo que eu já descobri, me ajuda a ajudar o meu irmão a caminhar. Então hoje nós vamos descer do templo, eu, o fariseu e o publicano. Agora nós vamos descer, pedindo a Ele que tenha misericórdia da nossa miséria, que nos ajude a entender
que somos sim filhos amados, mas que estamos em construção, estamos em obra. Que Ele nos ajude a compreender que sem Ele, nada. E vamos pedir a Ele: Senhor, ensina-me a rezar. E me dê as graças necessárias para uma conversão profunda, verdadeira. Porque de verdade, nós queremos chegar no céu. Nos ajude nesse caminho. Então vamos fechar os nossos olhos, pedir a Nossa Senhora, que é nossa mãe, que nos ajuda. Ela que sempre estava em oração, né? O anjo encontrou ela rezando. Ela sempre estava rezando, diante das situações mais difíceis. Ela rezava, sabendo que ela era uma criatura. Ela sabia aquilo que era, sabia qual era o papel dela, nunca quis nada além disso. Vamos pedir a ela que, como nossa mãe, olhe para nós, nesse momento, com esse olhar doce que ela tem de mãe, esse olhar materno. Os vossos olhos misericordiosos, Senhora, a nós volvei. Olhe para nós nesse momento e interceda por cada um aqui, nesse momento, diante de Jesus. E peça a Ele quais são as graças necessárias que precisamos para a nossa conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.